mais uma live aqui exclusiva para membros. E hoje eu queria começar lendo. Hoje o tema é psicossomática. Nós estamos encerrando o tema psicossomática nesse momento de pandemia. E aí eu queria começar lendo um caso de um livro, um caso real, que eu achei muito interessante. E eu vou começar a ler aqui para vocês. Um caso real, tá? Da medicina psicossomática. O menino... Só o caso real. Um menino de 7 anos de idade está internado numa UTI pediatra há 2 semanas com quadro severo de infecção generalizada. Internado inicialmente devido à doença pulmonar, contraiu infecção hospitalar que se generalizou rapidamente. Diversos antibióticos foram tentados sem sucesso. Seu quadro se agravava dia a dia, o menino mergulhava em um estado de coma. Medicamentos de última geração são empregados e o paciente é monitorado continuamente pela equipe médica. Nos últimos dias, seu estado tornou-se tão crítico que a mãe tem acompanhado junto ao leito, apesar das normas restritivas do hospital. Certo dia, a médica responsável por ele ouve no corredor um barulho muito forte de alguém gritando e pede à enfermeira que vai verificar a causa dessa perturbação e a faça cessar. O barulho aumenta ainda mais e agora distingue-se os gritos. A própria médica decide ir averiguar e se defronta com a mãe do menino gritando com um homem que se deduz logo ser o pai da criança. Muito transtornada, a mãe diz que ele abandonou a família na hora que todos mais necessitavam dele. E agora, com o filho em estado de morte, o que ele decide ser pai... E agora a criança no estado de morte, que ele decide ser pai, o homem insiste e quer forçar sua entrada na sala, sendo barrado pela mãe e pela enfermeira. Põe-se a gritar também. A médica, ao sair, advertindo eles, deixa a segunda das portas e veda a UTI entreaberta, o que permite os sons da briga chegar lá dentro da UTI. Nesse momento de impasse, ouve-se um fraco grito do leito da UTI. Pai! E o menino, emergido de seu coma profundo, chama o pai. A mãe, paralisada, já não impede que o homem entre na sala. E o pai e o filho choram abraçados. A partir dessa noite, os antibióticos, até então, sem eficiência alguma, começam a fazer efeito e a infecção cessa. Passa 3 dias, a criança sai da UTI, vai para o quarto e em seguida sai do hospital. Nessa situação, embora fosse tão claro e necessário o procedimento médico, não há dúvida que um significativo drama humano se desenvolvia no inconsciente desse menino. Tanto a mãe quanto o médico se colocavam frente à doença do menino como se apenas a dimensão biológica de sua enfermidade importasse. O evento da chegada do pai, no entanto, coloca em cena poderosas forças inconscientes, onde a emoção se revela um comportamento indissolúvel do que se está vivendo. O menino, tanto no seu corpo quanto na sua alma, voltam à vida. Se ambos estão separados, eles têm que se unir. Em todas as suas experiências, nesse menino se revela igualmente conectados, mesmo no profundo coma, talvez mesmo com um determinado fundamento de seu processo de restabelecimento. Quis começar com o caso desse livro. Esse livro são só de casos reais da psicossomática, e quero começar também com outro caso de um paciente que eu estou atendendo, onde ele ficou 25 dias internado, com 25 anos, com essa doença da pandemia, e a médica ia entubar ele. No dia que foi entubar, o pai falou: não, me dá só 24 horas, deixa eu ficar com ele no quarto. E ele estava isolado no quarto, porque ele estava com essa doença da pandemia. O pai ficou 24 horas junto a esse menino, esse jovem de 25 anos, casado, com um filhinho de 1 ano, e ele falava: filho, não morre, filho, não vai embora, filho, nós vamos. E ele falava: pai, eu tô muito fraco, eu não tô aguentando nada. O menino em 20 dias perdeu 10 quilos. O pai ficou 24 horas conversando com esse filho. O filho não foi entubado. O filho ficou mais 1 semana no hospital e ele saiu do hospital. A importância das forças inconscientes que estão dentro da gente. Vamos para a aula. Eu vou começar no slide
O segundo slide, eu vou começar no slide que fala de adoecimento. Sigmund Freud, ele foi o pai da psicanálise. Foi ele que descobriu, ao longo de estudos, esse método de investigação, de investigar a obra dele. Na obra dele, a obra dele está aqui, a obra dele está ali. Esse método de tratamento e esse método que é uma teoria. Através dos estudos da psicanálise, Sigmund Freud analisou os indivíduos, as formas internas inacessíveis e especialmente pensamentos, emoções e sonhos da psique, além de poder ser aplicada em conjunto com outras obras. A psicanálise, a ciência descoberta por Freud a partir do final do século XIX, que abrange a terapia, a técnica investigativa e o sistema de pensamento. Uma ciência cujo principal instrumento de trabalho são as manifestações do inconsciente. Então eu já quero começar a construir com vocês, para vocês entenderem que toda doença, antes de nascer no corpo, ela nasceu no inconsciente. E que essa live de hoje, que nós estamos fazendo uma live exclusiva para membros, que essa live de hoje fique claro que toda doença nossa, é o slide 9 que eu estou falando agora, antes dela se manifestar no corpo, ela acontece no nosso inconsciente, acontece sobre as vicissitudes da nossa vida que a gente não conseguiu enfrentar. Esse caso que eu li para vocês era de um menino que devia ter 9 ou 10 anos e que tinha aquela briga familiar, onde o pai com certeza não suportava mais essa mãe, abandonou a família. E quando abandona a família, abandona também o filho. O filho adoeceu porque não suportava a saudade do pai. Mas quando o pai vai e ele escuta a voz do pai, ele estava em coma profundo, ele sai do coma e chama: pai. A importância que tem um pai e uma mãe na vida nossa. Aí você deve estar falando: Cássia, mas eu sou adulta agora, eu não tenho mais meu pai, eu não tenho mais minha mãe. Como que eu tenho que fazer então? A gente tem que fazer esse mergulho para poder investigar a origem da nossa doença. Eu, ao ler esse caso, eu fiquei muito emocionada. Eu estou estudando, esse livro faz parte da minha tese de doutorado. Eu fiquei muito emocionada. Eu comprei esse livro para construir minha tese de doutorado. Então, esse autor, ele vai colocando casos. Como a minha tese de doutorado é doenças psicossomáticas, são as doenças autoimunes, eu tenho que comprar muitos livros para me calçar da leitura para poder construir uma boa tese. As doenças psicossomáticas são doenças que nascem no nosso inconsciente. E as manifestações dela no físico são da esfera do emocional da pessoa. A gente tem que entender que psico quer dizer emoção, quem nós somos, o que nós sofremos, a nossa mente, e soma quer dizer corpo, a parte física. Então, às vezes, a gente só está olhando, igual no slide 22, só a parte de cima do iceberg, que é a parte de cima do iceberg, seria aquela que está acima do nível do mar, aquela parte que você pensa que está tudo ali, mas a gente sabe que nem tudo está ali. Então, o desenvolvimento da doença, ele tem a ver com a forma como cada um leva a sua vida, porque cada pessoa age e reage na sua vida de uma forma diferente. Todas as pessoas não agem da mesma forma. Então, pois cada um, ele tem um comportamento diferente para cada doença. E na maioria das vezes somos rígidos em nossos papéis, nós desempenhamos nesse mundo, e com isso nós acabamos desenvolvendo no nosso corpo. O nosso corpo vai ter um órgão de choque, aquele órgão mais frágil, onde ele vai ser manifesto aquilo que nós não estamos dando conta no nosso emocional. E quando a gente somatiza, nós fazemos com que a gente não consiga negar a influência da emoção. Já está sendo feito estudos para provar que esse vírus, ele não ataca todas as pessoas. Ele ataca pessoas, porque é vírus, né? Então você está no ar e você recebe. Mas ele vai ser aquele que vai entrar no seu corpo através do sistema imunológico. Eu tenho feito uma pesquisa de todas as pessoas
que têm passado por essa doença e tenham perguntado se essas pessoas previamente elas tinham algo, se elas tinham algumas questões que elas estavam vivendo que elas não estavam dando conta. Por exemplo, esse rapaz que eu estou atendendo a mãe dele, ele falou que ele tinha casado, tinha 2 anos, ele estava com um filho de 1 ano e ele não estava dando conta porque ele ainda está acabando a faculdade dele, ele está com emprego, então ele não estava dando conta, que ele está morando de aluguel, muitas pressões, ele não estava dando conta. E com isso eu tenho observado que todas as pessoas que estão adoecendo dessa doença da pandemia são pessoas que previamente elas tinham uma questão estrutural no psicológico que fazia com que surgisse essas questões emocionais, porque as mudanças estruturais psicológicas, como a estabilidade emocional, ela altera o nosso corpo e tem sido enfatizado nos estudos da psicossomática. E na maioria das vezes os sintomas vêm como uma tentativa de desmascarar o que está escondido no escuro das nossas emoções. Toda doença é o caminho para a saúde, pois traz à tona verdadeiras emoções escondidas dentro de você. E a gente tem que ver